Boa tarde, turma do oitavo ano. E aí, como é que vocês estão? Estavam com saudades? Provavelmente não, mas eu estava com saudades de vocês, apesar de vocês serem um pouco tímidos, na verdade, né? É... A gente tem poucas interações no grupo ainda. É uma coisa que eu espero que mude com o tempo, né? Bom, o nosso último encontro foi dia 9, então já faz um bom tempo. A última atividade de vocês não foi comigo, foi com o professor Jonas, tá? Ele conversou comigo, já que ele tinha ministrado as últimas aulas, a maioria das aulas anteriores à avaliação de vocês. Ele achou conveniente aplicar a prova, as atividades, né? Achou mais justo. E aí, então, agora nós retomamos, né? Eu já adianto que a próxima avaliação de vocês vai ser feita por mim, tá? Então, vamos embora, vamos correr com o assunto atrasado, porque não temos tempo, né? O tempo ruge. De qualquer forma, eu quero fazer um pequeno relembre para vocês do que a gente viu. Como eu já disse, o nosso último encontro foi dia 9, e aí fica aí uma boa característica das nossas aulas, né? Porque elas estão aí disponíveis no YouTube para vocês relembrarem, caso tenha esquecido alguma coisa. De qualquer forma, eu vou estar dando um resuminho para vocês do que a gente viu, e a gente vai dar sequência ao conteúdo, tá bem? Eu espero vocês pós-resumo do que a gente viu, na página 16, onde a gente vai dar continuação. Eu só para relembrar para vocês, vai estar mostrando aí na tela para vocês onde a gente parou. A gente parou justamente na atividade. A gente ia começar o verbete, e aí eu expliquei para vocês o que era um verbete, tá bem? Se vocês não lembrarem, basicamente um verbete é um texto geralmente, tá? Lembre-se disso, não é sempre. Geralmente curtinho, que representa explicações, é algo explicativo sobre determinado assunto, de cunho científico, às vezes científico, mas de uma determinada área. Por exemplo, o dicionário. O dicionário é formado por pequenos verbetes. O dicionário Aurélio, o dicionário Wise, tá? E a pronúncia, por mais estranha que se pareça, é Wise mesmo. Mas são formados por verbetes, tá bem? São aqueles textinhos curtinhos explicativos. Mas vocês vão ver que tem certas variâncias que se assemelham aos verbetes. E aí a gente recai naquele assunto que eu comentei com vocês, que eu quero que vocês entendam o seguinte. Todos esses livros, tá? Que eu estou trabalhando com as 3 turmas, tanto o 7º, 8º e o 9º, a gente começou trabalhando em gênero textual e a gente vai entrar um pouco em gramática. E aí, obviamente, cada turma com a sua gramática respectiva, tá bem? Mas o que acontece? O gênero textual, e eu estou batendo nessa tecla em todas as turmas, o que eu quero que vocês entendam é que os textos, na verdade, eles não são atrelados a uma única característica. Vou dar uma analogia para vocês. Quando você chega lá e você, vamos supor, você vai pedir uma pizza, tá? Aí você pede uma pizza, sei lá, 4 queijos. Na pizza só vai vir os queijos? Não. Na pizza vai vir a massa, vai vir um molho, vai vir, enfim, trocentos ingredientes. Tudo na vida é mais ou menos assim. A gente tem os textos, poemas, contos, fábulas, N textos diferentes. Obviamente, cada texto tem sua característica mais marcante, que você olha e diz assim, esse é um poema, esse é um conto, né? Esse é um verbete, tem certos gêneros textuais. Você olha e já bate que a característica mais marcante, ou eles em 90% apresentam características de tal gênero textual. Mas nem sempre isso acontece. Na maioria das vezes, na incansável maioria das vezes, eles são formados por características diversas de texto, e é isso que torna a nossa língua e a nossa produção textual, a nossa produção literária tão rica, tá? Eu quero que vocês prestem atenção nisso, eu quero que vocês guardem essa mentalidade, porque isso é muito importante. Apesar de não parecer, é muito importante para o andamento da disciplina, tá bem? Só para relembrar, mais uma vez, vai estar aparecendo para vocês aí na tela, aquele pequeno trechinho sobre o verbete, tá? Eu vou dar uma pausazinha para vocês lerem. Aliás, vocês podem pausar o vídeo para ler. E eu vou esperar vocês na página 17. Aliás, desculpa. Na página 16, onde a gente exatamente parou. A gente parou na atividade. A gente não fez essa atividade, tá?
porque eu preferi dar iniciação, na verdade, ao gênero textual verbete com vocês. Tá bem? Então vamos agora para a transição, a primeira transição. Certo? Lembrando mais uma vez, página 16. Bom, todos com os livrinhos abertos, vamos dar continuidade. Vamos aí para a prática de leitura, tendo em mente que vocês já deram aquela pausa no vídeo para verificar, ler direitinho, relembrar o que é um verbete, fora toda a explicação que eu já dei, tá? Mas é sempre bom vocês já lembrarem. Aliás, quando vocês aprendem, tudo que vocês aprendem na vida, busquem sempre aprender e não decorar. Porque aí, no máximo, vocês vão ter que relembrar, né? Isso é muito importante. Levem isso para a vida de vocês. Né? Mas, enfim, começaremos o texto. A gente vai ler esse texto. Né? A atividade do livro é sobre esse textinho de Adriana Falcão. Excelentíssima autora. Tá? Se vocês tiverem curiosidade, quiserem mais alguns textos, indicações, eu posso dar algumas indicações a vocês. Mas aí vocês podem falar comigo no privado, tá bem? Eu não vou tomar tanto tempo do vídeo fazendo merchan, tá? E aí eu vou aproveitar e fazer aquele merchan de inglês. Já que eu sou professor de inglês de vocês também. Merchan é a abreviação de merchandising, né? É como eu estivesse fazendo aí um marketing, né? Vendendo a autora. Mas não, ela é realmente uma excelentíssima autora. Mas enfim, vamos dar continuidade. Certo? O primeiro, da prática de leitura, diz assim. Leia o primeiro trecho em destaque, no texto a seguir, e responda. Que gênero textual você acha que vai ler? Tá? Eu vou ler com vocês esse texto, tá bem? Vai estar aparecendo aí na tela. Né? E vamos fazer por ordem cronológica. Primeiro eu vou ler e depois a gente vai adiante. Certo? Palavra. As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, pronome numeral, artigo, preposição. Inclusive, fazendo um adendo aqui, já tem vídeo no canal, tá? De outra turma, das outras duas turmas, tanto na 7ª como na 9ª, sobre classes gramaticais. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem dar uma conferidinha lá também. Tá ok? Mas lá a gente aborda direitinho todas essas classes gramaticais, caso vocês tenham alguma dúvida. Caso vocês tenham mais dúvida ainda, a gente pode fazer um vídeo de gramática só sobre isso. Dando sequência. Os poetas classificam as palavras pela alma, porque gostam de brincar com elas, e para brincar com elas é preciso ter intimidade primeiro. É a alma da palavra que define, explica, ofende ou elogia. Se coloca entre o significante e o significado para dizer o que quer. Dar sentimento às coisas. Fazer sentido. A palavra nuvem chove. A palavra triste chora. A palavra sono dorme. A palavra tempo passa. A palavra fogo queima. A palavra faca corta. A palavra carro corre. A palavra diz o que quer. E nunca desdiz. Aliás, e nunca desdiz depois. Perdão. As palavras têm corpo e a alma, mas são diferentes das pessoas em vários pontos. O que é que acontece? O livro pede para vocês, nesse primeiro textozinho, definirem o que é que vocês acham o que é esse gênero textual. Tá? Já adianto para vocês que é uma resposta de cunho pessoal. Não se preocupem em dizer, meu Deus, porque o professor explicou que é verbete, tem que ser verbete. Não, eu quero que vocês sejam um pouco mais criativos nas suas respostas, tá? Pensem um pouco fora da caixa, tentem buscar, tentem criar teorias. Isso aqui é um poema, porque eu achei bonito o jeito que ela falou, ela fez umas analogias bonitas com as palavras. É mais importante esse sentimento, essa criatividade que eu quero que vocês, essa mentalidade que eu quero que vocês criem, do que esse sentimento batido de tipo, bater o olho e dizer, não, o professor deu verbete, então tem que ser verbete. Não, tá bem? E é justamente essa o grande cunho da segunda questão que a gente vai ler agora, tá? O texto não termina aqui, é só a primeira parte, na verdade. Mas essa era a primeira parte que a gente abordaria na primeira questão, certo? O primeiro trechinho. Vamos agora à segunda questão. Leia agora o segundo trecho em destaque na página seguinte.
Esse trecho se parece com o primeiro? Você continuou com a mesma opinião sobre o gênero textual? E aí é que tá. Espera-se que vocês depois tenham lido comigo, né, junto esse primeiro trecho, tenham a opinião de vocês, e agora a gente vai ler a segunda parte do texto. Dando sequência. As palavras dizem o que querem. Está dito. Sim, na página 17, tá? Logo após. Está dito e pronto. As palavras são sinceras. As segundas intenções são sempre das pessoas. As palavras também têm raízes, mas não se parecem com plantas, a não ser alguma delas, verde, caule, folha, gota. As células das palavras são as letras. Algumas são mais importantes do que as outras. As consoantes são um tanto insolentes. Roubam as vogais para construírem sílabas e obrigam a língua a dançar dentro da boca. A boca abre ou fecha quando a vogal manda. As palavras fechadas nem sempre são mais tímidas. A palavra se envergonha está aí de prova. A palavra prova é uma palavra difícil. Porta é uma palavra que fecha. Janela é uma palavra que abre. Entreaberto é uma palavra que vaza. Vigésima é uma palavra bem alta. Carinho é uma palavra que falta. Miséria é uma palavra que sobra. A palavra óculos é séria. Cambalhota é uma palavra engraçada. A palavra lágrima é triste. A palavra catástrofe é trágica. A palavra súbito é rápida. Demoradamente é uma palavra lenta. Espelho é uma palavra prata. Ótimo é uma palavra ótima. Queijo é uma palavra rato. Rato é uma palavra rua. Existem palavras frias como mármore. Existem palavras quentes como sangue. Existem palavras mangue. Existem palavras mangue, caranguejo. Existem palavras lúzias, alentejo. Existem palavras itálicas, tchau. E aí, eu quero só fazer uma breve pausa aqui no texto, que é palavras itálicas. Ela está fazendo, como vocês já perceberam, tá? Ela está fazendo um joguinho de palavras, o que cada palavra diz e o que vem a entender. Itálico, na verdade, é quando você escreve no texto e as palavras ficam meio deitadinhas. É um tipo de você escrever. Quando você está no computador e você está digitando, no WhatsApp, por exemplo, você pode deixar em negrito, certo? Negrito é você deixar ela mais escura, mais forte. Itálico é você deitar um pouquinho as palavras. Geralmente você faz isso em textos científicos quando você quer exprimir palavras estrangeiras, por exemplo, de outras línguas, né? Do inglês, do italiano, enfim, seja o que for. Palavras geralmente estrangeiras são em itálico. E aí vem logo o tchau. Tchau é uma palavra que é oi e tchau também em italiano. Ela faz esse joguinho aí. Mas enfim, só a curiosidade para vocês. Existem palavras grandes, anticonstitucional. Existem palavras pequenas, microscópio, minúsculo, molécula, partícula, quinhão, grão, covardia. Existem palavras dia, feijoada, praia, boné, guarda-sol. Existem palavras bonitas, madrugada. Existem palavras complicadas, enigma. Trigonometria. Trigonometria não é difícil, não. Não é complicado, não. Adolescente, casal, aí já é mais complicado. Existem palavras mágicas, Shazam, abracadabra, pirlim, pim, pim, sim e não. Existem palavras que dispensam imagens, nunca vazio, nada escuridão. Existem palavras sozinhas, eu, apenas, sertão. Existem palavras plurais, mais muito, coletivo, milhão. Existem palavras que são um palavrão, existem palavras pesadas, chumbo, elefante, tonelada. Existem palavras doces, goiabada, marshmallow. E aqui, ó, tá vendo? Marshmallow tá com uma grafia um pouco diferente das demais. Era exatamente o que eu estava dizendo. Marshmallow, quindim, bombom. Existem palavras que andam, automóvel. Existem palavras imóveis, montanha. Existem palavras cariocas, corcovado. Existem palavras completas, elas todas. Toda palavra tem a cara do seu significado. A palavra pela palavra, tirando o seu significado, fica estranha.
Palavra, 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 palavra. Não diz nada. É só letra e som. Falcão Adriana. Né? Aí ela, além de toda essa brincadeira, todo esse joguete que ela fez com as palavras, ela ainda fez aquela... Quem nunca fez isso, né? Quem nunca ficou repetindo a mesma palavra até ela dizer assim, perdeu o sentido, né? Atire a primeira pedra. Foi, no mínimo, interessante esse joguete literário que a autora fez com a gente, né? Sensacional essa autora, né? Mas aí depois de ter lido esse texto, que custou um certo tempinho, mas valeu bem a pena, para ser sincero, se houveram algumas palavras que vocês não entenderam o significado, vocês podem me perguntar, tá? Eu vou estar disposto a tirar essas dúvidas com vocês. Mas agora a gente dá sequência à segunda questão, né? Depois de ter lido esse texto, você continua com a mesma opinião? Lembrando que esse texto é formado por aquele primeiro trecho e esse trecho maior agora. Você ainda tem a mesma opinião? É uma resposta de cunho pessoal. Mas é isso que é importante vocês perceberem. Que se você lê o primeiro trecho, você pensa que é uma coisa. Você lê o restante, você pensa que é outra coisa. Ou seja, o texto ele tem características separadas e características de gêneros textuais diferentes. E quando eles se juntam, eles dão a intensidade que se assim, a característica que mais se intensifica é que a gente agrega ao gênero principal do texto. Mas todos os gêneros textuais são formados por uma pluralidade, ou seja, muitas características de outros tipos textuais. E é isso que faz a nossa língua, a nossa produção literária ser tão rica, tão bonita. Certo? Bom, até agora foi basicamente mais uma reflexão. Foi bem de cunho literário mesmo essa nossa aula. Mas eu espero que vocês estejam exercitando essa mentalidade, é bem importante para vocês. E agora vem as nossas atividades, que são... são tantas não, vai? Já fizemos mais. Mas vamos lá. Página 18. Tá? Mostrando aí para vocês a atividade. De acordo com o texto, gramáticos definem a palavra de um modo e poetas de outro. Qual é essa diferença? Fica aí o questionamento para vocês. Vocês podem retirar da própria explicação do texto, do jeito que ela diz. Os gramáticos definem assim, assim, assado. Enquanto que os poetas definem assim, tal. Definem desse jeito, porque para eles as palavras significam isso. Esse tipo de coisa. Já a segunda questão. As definições apresentadas no texto correspondem às utilizadas em um dicionário. Aliás, desculpa, isso é uma pergunta. As definições apresentadas no texto correspondem às utilizadas em um dicionário? Que tipo de significado é atribuído às palavras no texto? Pronto. Qual é o questionamento aqui? Se você for nesse texto e procurar, por exemplo, carinho, vai estar lá dizendo que é uma palavra que falta? Se você procurar, por exemplo, ótimo, vai estar lá dizendo que é a palavra ótima? Tá. Isso talvez aconteça, tá, gente? Quem nunca foi no dicionário uma vez, quer tirar a primeira pedra, quer dizer, eu não sei vocês, né? Mas eu já fui eu sou um pouco... Eu sou da época do dicionário ainda, tá? Hoje vocês procuram no Google e tá tudo bem. Eu também faço isso hoje em dia. Mas tinha tempo que era só dicionário. E aí dava uma raiva quando você procurava, por exemplo, o que é anticonstitucional. Aliás, você procurava a palavra toda, né? O advérbio. Anticonstitucionalissimamente. Aí você chegava lá no dicionário. Que nada é isso? Aí chegava lá. O que é anticonstitucional? Aí você fica... tipo, nada, não leva a nada. Mas enfim. O que aqui está dizendo para vocês é o seguinte. Essas definições que ela deu no texto são as mesmas que você acharia no dicionário? Né? Acho que está bem claro aí. Mas eu não quero que vocês só digam não. Eu quero que vocês digam não e o porquê. Tá bem? Como ela abordou, como é que o texto fez de forma o texto fez de forma diferente, como foi que aconteceu. Tá bem? Sejam criativos. Terceiro, em sua opinião, porque o texto, letra A, considera pequenas as palavras microscópio, minúsculo, molécula, partícula, quinhão, grão e covardia. E aí, né, essa resposta de cunho pessoal, na verdade. Mas, como eu disse, para a criatividade de vocês. Letra B, afirmam que Shazam, abracadabra, pirlim pim pim, sim e não são palavras mágicas. E aí eu quero fazer eu não vou dar spoiler, tá? Do inglês de novo, spoiler é meio que tipo, estragar a surpresa, né? Já adiantar.
Mas eu acho que vocês adoram isso, que tipo, eu quase entrego todas as respostas que eu faço, porque eu adoro ficar conversando com vocês. Mas é o seguinte. Bom, geralmente a gente associa essas palavras a palavrinhas mágicas, né? Abracadabra, Shazam, Pilim Pim Pim é o que a... Pauzinho de Pilim Pim Pim é o que a Sininho tem, né? Do Peter Pan, algo assim. Mas sim e não são palavras totalmente diferentes. E aí é que está o joguete da autora. Porque sim e não podem ser palavras mágicas, a depender do que você pede e a depender da resposta da pessoa. Às vezes um sim e um não podem ser de formas... podem ter significados realmente mágicos. E aí vai muito da mentalidade de vocês. Já teve alguma coisa assim que vocês pediram com muito anseio e aí aquele sim deu... foi a felicidade para vocês. Tá entendendo? Esse sentido de mágica. Tá? Letra C. Relacionado a essas palavras. Eu, apenas e sertão. A palavras sozinhas. A resposta pessoal também. É interessante que vocês se abranjam um pouquinho, tá? Se estendam um pouquinho. Porque é interessante avaliar essa mentalidade de vocês. Eu quero muito exercitar isso com vocês, tá? No texto, a palavra madrugada é considerada bonita. Escreva sua percepção sobre as palavras a seguir. Abraço, casa, tristeza, desculpa, amanhã e mágica. Certo? Quinto, e todas essas foram respostas de cunho pessoal. Quinto, explique a seguinte afirmação do texto. A palavra pela palavra, tirando o seu significado, fica estranha. Palavra, 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 palavra. Palavra não diz nada, é só letra e som. E aí ela quer... É basicamente o que eu falei lá no começo, né? Enfim, eu dando a resposta a vocês de novo. Mas aí vocês colocam com as suas palavrinhas, né? Por que ela repetiu tantas vezes a palavra para tirar o significado e ficar estranha? Certo? Vocês colocam isso com as palavrinhas de vocês. O número 6. No texto, há uma série de repetições de palavras e expressões. Releia o trecho a seguir. Existem palavras doces, goiabada, marshmallow, quindim, bombom. Existem palavras que andam, automóvel. Existem palavras imóveis, montanha. Existem palavras cariocas, corcovado. Corcovado, para quem não sabe, é o Cristo Redentor, tá? Na verdade, é o monte, né? Onde o Cristo Redentor está. O monte do Corcovado. Existem palavras completas, elas todas. Toda palavra tem a cara do seu significado. Letra A. Que efeito foi produzido pela repetição da expressão existem palavras? Com que intenção essa repetição pode ter sido utilizada? E aí fica a critério de vocês. Você acha... Quando você fica um pouco mais velho e você vai fazer Enem, por exemplo, você entende que repetir palavras é uma coisa ruim. Tá? E por que uma autora renomada fez isso? Por quê? Quero colocar vocês para pensar. Por quê? Foi ela que errou? Claro que não, né, gente? É um recurso. O nome disso. O nome disso é recurso poético. Tá? Ela fez isso. Eu estou dando essa resposta porque ela é um pouco mais profunda. Mas é um recurso poético utilizado para você intensificar e dar sentido. Você nota, por exemplo, que isso aqui não é um texto de cunho científico, argumentativo, discursivo, como é no Enem. É um texto poético. Tem um cunho totalmente diferente. Então a forma como você escreve também é totalmente diferente. Tá? É importante vocês perceberem isso também. É possível considerar a palavra um verbete poético? Justifique sua resposta. C. O texto foi extraído de uma obra intitulada Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento. Que relação há entre o título e o texto lido? Isso é critério de vocês também, tá? Eu vou ficar bem curioso sobre a resposta. Leia algumas definições da palavra do verbete, palavras. Palavra, substantivo feminino, unidade da língua escrita situada entre dois espaços em branco, ou entre espaços em branco e sinal de pontuação. Segundo, gramática, unidade pertencente a uma das grandes classes gramaticais, como substantivo, verbo, adjetivo, advérbio, numeral, etc. Não levando em conta as modificações que nela ocorrem nas línguas flexionais, e sim somente o significado, vocábulo.
Gramática, mesmo que vocábulo, no sentido de unidade que se agrega. E aí, isso aí do dicionário, né, o wise corporativo. Qual dessas definições corresponde ao primeiro trecho em destaque no texto? Né? Mas acho que está bem na cara para vocês, né? É em relação ao primeiro trecho, tá? Aquele da página 16. Aquele trechinho curtinho, primeiro trechinho. Vamos para o oitavo. Certo? Agora lê as definições que esse mesmo dicionário traz do verbete palavra, usando em sentido figurado. E é isso aqui é importante. Nas palavras existe o sentido literal e o sentido figurado. Tá? Por exemplo, bateu... um exemplo. Burro como uma porta. Faz sentido? Faz. Porta nem pensa. Falando no sentido figurado. Apesar de ser uma ironia. Na verdade é uma figura de linguagem. Mas esse assunto vocês vão ver um pouquinho depois. Acho que no nono ano. Mas sentido figurado geralmente não é o não literal. É o não ao pé da letra. E pé da letra é um sentido figurado. Porque letra não tem pé. Estão entendendo a ideia? Mas vamos ver agora no sentido figurado. Ou seja, no sentido mais abstrato da coisa. Não palpável, digamos assim. Sentido figurado, compromisso verbal. Sua palavra é digna de crédito. Sentido figurado, autorização ao direito de falar. O promotor deu a palavra à testemunha. Sentido figurado, modo de falar. Um locutor de palavra ágil. O AIS corporativo, grande dicionário. Considerando que o texto palavra se constitui de um verbete poético e que a autora o emprega várias vezes em linguagem figurada, qual das acepções acima corresponde a esse verbete quando usado a linguagem figurada no texto? E aí? Teve alguma parecida com o que ela fez? É bem interessante isso aí, tá? Teve alguma realmente? Eu vou ficar bem curioso da resposta de vocês. E aí, o que é que eu vou fazer com vocês? O meu planejamento, tá? Meu planejamento era dar início a uma pequena, como se vocês forem olhar aí, na primeira aula da gente de português, eu tinha a intenção de começar gramática, não que isso não seja gramática, tá? A gente aprendeu vários significados de coisas, mas eu pretendia estudar a gramática um pouco mais a fundo. Por exemplo, eu pretendia a gente chegar já em composição, exposição, que é um pouquinho que daqui a 2 páginas a gente chega. Porém, a gente ainda pularia muitas coisas que vão agregar muito a mentalidade de vocês e o que vocês pensam sobre questões de gênero textual em si e a própria mentalidade de vocês, que é muito importante para a formação de vocês, tá? Esse treinamento, essa interpretação textual é de importância sumária para vocês, tá bem? Então não posso realmente pular. Então é melhor a gente dar aquela freadinha, não correr, botar o carro na frente dos bois, ir com calma e ir bem, né? E devagar se vai ao longe. Vamos só ler essa tirinha, certo? Da página 19, eu vou ler com vocês. E aí a gente vai até o texto 2. A gente não lê o texto 2 hoje, tá bem? A gente finaliza. E a gente faz a atividade até o 2. Ou seja, vocês vão me entregar do primeiro da página 16, ou seja, primeiro, segundo. Aí a gente, de atividades, pula para a página 18 e vão me entregar do 1 até o 2 da página 19. Aliás, do 2 da página 20. Certo? Mas antes disso eu vou terminar de ler com vocês, obviamente. É para vocês se sentirem um pouco mais acompanhados, tá bem? Mas enfim, vamos adiante. Tempo ruge. Considerando... Aliás, isso a gente já viu, né? Lê a tirinha. Conversa em trechos. Lê a tirinha aí abaixo, que traz o personagem Kelvin, de Bill Watterson. Tipo, eu não sei se vocês conhecem, mas essas tirinhas, eu era muito viciado em tirinha, velho. Gibi, Mafalda, Turma da Mafalda, esses tipos de tirinhas que colocavam você para pensar eram muito populares na minha época. Eu tô me sentindo mal velho agora.
Mas eu gostava muito, particularmente. São coisas muito boas para fazerem você refletir. E quanto mais você reflete sobre essas pequenas tirinhas, porque apesar de serem desenhos, elas muitas vezes têm um cunho de ironia, de problemas que afloram a sociedade moderna. Então elas colocam você para pensar. Não são só simples desenhos, tem um significado forte por trás. Esse é o mais interessante, o que dá tanta imponência a esse estilo, tá bem? Obviamente, há tirinhas engraçadas, que só servem de alívio cômico e tudo mais. Mas há tirinhas que fazem realmente você parar para pensar. Tá bem? Enfim, vamos adiante. Quando você vai voltar para casa, tio Max? Amanhã. Está ansioso, é? Puxa, eu queria que você ficasse para sempre. Que coisa bonita de se dizer. Você é legal, Kelvin. A mamãe é bem mais paciente comigo na frente das visitas. Tá, eu esperava um pouco mais de crítica, mas foi no mínimo engraçado, vai um alívio cômico. Quem nunca escutou da mãe, e aí fica o nosso segredinho aqui entre aluno e professor. Quem nunca escutou da mãe é aquele, olha, quando fulano for sair, quando fulano for embora, a gente conversa. Né? Aí você quer que a visita nunca vá embora para você não apanhar. Aí vale de tudo, né? Vale se esconder debaixo da cama, enfim, fazer alguma coisa, um carinho, né? Para ver se alivia a tensão. Mas enfim, vamos adiante. Em que consiste o humor dessa tirinha? É o número 1, certo? Da página 19. Vamos agora para a nossa última atividade do dia. Reler o trecho a seguir, retirado do texto, palavra. Ou seja, de Adriana Falcão, aquele lá do começo, aquele grandão. As palavras dizem o que querem, está dito e pronto. As palavras são sinceras, as segundas intenções são sempre das pessoas. Que relação é possível estabelecer entre a tirinha da atividade e o texto reproduzido acima? É muito interessante esse joguete aí de palavras, tá? O próprio livro aborda isso muito bem. Essa conversa entre textos. As palavras são sinceras. São tão sinceras que o próprio tio dele, ele diz assim, ó, isso é tão fofinho de você dizer, você gosta tanto assim de mim. E assim, as palavras são sinceras. Muitas vezes elas sempre vão dizer aquilo. E aí tem sempre aquela máxima, né? Que o povo diz assim, é uma verdade, é uma mentira com toda mentira tem um fundo de verdade, né? Se diz assim. E em suma é verdade isso, tá? É uma máxima, digamos assim. Porque as palavras realmente são sinceras. As segundas intenções realmente estão sempre nas pessoas. Na utilização das palavras. Mas as palavras todas elas são sinceras e têm significado atrelado. Mas enfim. Essa foi a nossa última atividade. Tá? Eu espero que vocês façam tudo bonitinho. Farei a chamada assim que a aula começar, tá? Um pouco antes de lançar esse vídeo. Aí, né, obviamente, eu já vou ter feito chamado, porque quando eu vou lançar o vídeo, vocês já vão ter respondido, eu espero. Né? Agora a gente tem aquela última transição. Pronto, voltamos para a câmera maior. E agora eu me despeço de vocês. O próximo fica aí o spoiler. Próxima aula, o que é que a gente vai fazer? A gente vai abordar o texto Crônica, que já foi abordado já no nono ano, creio eu. Foi, no sétimo a gente abordou o conto. No nono a gente abordou crônica. Tenho quase certeza que foi isso. Mas a gente vai abordar a crônica de uma forma ligeiramente diferente. A gente não vai ter tanto enfoque como foi nos verbetes, por exemplo. Tá? E em seguida, e aí, ó, bem importante isso, a gente vai dar aquela corrida, porque vamos estudar radicais, prefixos, sufixos, desinências, nominais e verbais, tá? Isso aí é uma gramática um pouco mais concentrada e vai ficar para a próxima aula. Então se preparem. Se quiserem estudar um pouquinho antes, eu também aconselho. Porque vocês chegarem preparados. Ah, professor, só não já dá aula. Pô, estudar não quer demais. Pô, vocês estão numa fase boa, vocês estão em casa. Não estão podendo sair, a gente está na pandemia. E eu garanto a vocês, estudar dá frutos, tá? Então, se é uma coisa que vocês podem fazer para o próprio bem de vocês é estudar. E assim, eu não sei se vocês já ouviram. Tem uma palavra de um carinha, eu esqueci agora o nome dele, mas eu acho interessantíssima, né? Que ele não queria estudar, aí o pai disse assim, não, então vem aqui comigo campinar.
Aí levou o menino, né? Deu uma enxada. Quando ele deu a terceira enxadada, a mão calejou. Ele, eu quero meu livro, papai. Pode deixar. Eu quero meus livros de volta. Ele disse, pronto, agora lá no final quando você terminar de campeonato comigo, você volta a estudar. Então, assim, estudar é o jeito mais fácil. O jeito mais fácil, tá? Não quer dizer que seja o caminho, não quer dizer que seja um caminho fácil. Mas é o jeito mais rápido e eficiente de você chegar a um objetivo. Certo? Então, estudem. Dê uma olhadinha aí. Eu espero vocês ansiosamente na próxima aula, para a gente estudar aí iniciar o gênero textual crônica, dar início às características aí gramaticais, um pouco mais da utilização de radicais, questão realmente de verbos, desinências, nominais, enfim, certo? E seus afins, na verdade. E basicamente é isso. Vejo vocês na próxima aula. Foi um grande prazer e foi muito bom matar a saudade dessa aula para vocês, tá bem? Espero que vocês também tenham sentido o mesmo. E qualquer coisa, qualquer dúvida, eu vou estar disposto aqui para tirar dúvida de vocês no horário da aula. Mandem aquele WhatsApp para mim. Eu sei, eu estou devendo o grupo que eu prometi que ia fazer a vocês. Eu vou fazer esse grupo ainda, tá? Não esqueci. Eu vou fazer esse grupo, vou reunir vocês. E na próxima aula de inglês, eu vou ter uma pequena surpresinha. Já vou deixar aqui pronto, que eu vou começar a trabalhar com vocês mais ou menos no mesmo nível de todas as outras turmas. Ou seja, ao invés da gente ter 3 turmas de inglês, tá? Já fica aí um spoiler. Ao invés de a gente ter 3 turmas de inglês grandes, aliás, de 3 turmas pequenas de inglês, a gente vai ter uma turma grande de inglês só. Porque eu notei que vocês estão mais ou menos no mesmo nível. Então, a gente vai aprender muito mais se a gente tiver mais aulas, tá? Obviamente, vamos supor, as aulas do 7º e 9º ano, para vocês vão ser como atividades de casa, já que a gente não vai poder passar tantas atividades de inglês assim, certo? Mas já fica aí o spoiler, vou estar abordando com vocês esse direitinho na próxima aula, ok? Espero vocês na próxima aula. Aliás, espero vocês ainda hoje e na próxima aula com a frequência e disposição cada vez maior, tá bem? Um beijo, um grande abraço, bons estudos e estou no aguardo das atividades de vocês, tá bem? Até mais.